Pai querido, nós glorificamos o Seu nome, porque a Tua palavra é viva, a Tua palavra fala conosco, é o Senhor falando conosco. Senhor, eu quero te pedir perdão pelos meus pecados, reconhecer que eu não sou digno de absolutamente nada, Senhor, que só Tu és santo, poderoso e Senhor. Que a interpretação da Tua palavra venha através do Teu Espírito Santo. Ó Deus, eu não quero colocar coisa da minha mente, coisa da minha razão, mas que o Teu Espírito Santo fale conosco através da Tua palavra, porque é uma promessa do Senhor: o meu Espírito vos guiará por toda a verdade, e a Tua palavra é a verdade, Senhor. Então que o Teu Espírito Santo agora nos guie, que seja anulado todas as forças do inferno contrário, com que as pessoas que estão nos ouvindo aprendam da Tua palavra, Senhor. Pai, que o diabo não tenha autoridade sobre a mente de ninguém agora, em nome de Jesus, e só o Teu Espírito Santo tenha total poder de falar aos nossos corações, agir no nosso meio agora, em nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 15 diz o seguinte, olha só que legal. Então, vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus, era uma seita, os fariseus, e escribas eram pessoas que viviam debruçados em cima das escrituras, estudando, estudando muito sobre as escrituras. Então eram caras que eram versados na palavra de Deus, sacavam mesmo, os caras sacavam da palavra de Deus, tá? Não é que nem nós, não, sabiam muito mesmo da palavra de Deus. Então esses caras vieram, olha só, e perguntaram, aí chegaram já com os dois pés no peito, já chegaram cheio de autoridade, cheio de autoridade em cima de Jesus, e falaram assim: por que quebram os teus discípulos a tradição dos anciãos? Eles não lavam as mãos quando comem pão, hein? Poxa, os caras já chegaram jogando Jesus na parede, e Jesus, por que os teus discípulos não seguem a tradição dos anciãos? Por que eles comem o pão sem lavar a mão? Sabe? Então, chegaram com autoridade, ou pelo menos supunham que tinha autoridade, para colocar Jesus no canto e já enquadrar Jesus ali, tá bom. O que Jesus faz? Ele, porém, lhe responde: por que quebrais vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Pois Deus ordenou: honrai teu pai e tua mãe. A quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Mas vós dizeis: quem disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. Assim invalidam pela vossa tradição o mandamento de Deus. E hipócritas, bem profetizou Isaías ao vosso respeito: este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Preceito dos homens. E convocando a multidão lhe disse: ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra pela boca, mas o que sai da boca. Isso sim é que contamina o homem. Então, acercando-se dele os discípulos, lhe disseram: sabes que os fariseus, ouvindo essas coisas, se escandalizaram. Ele, porém, respondeu: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixe-os. São condutores de cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Preste bem atenção, irmãos. Eu estava lendo isso aqui ontem. Esse texto foi ontem ou foi anteontem que eu estava lendo esse texto? Eu creio que foi anteontem que eu estava lendo esse texto. E vendo, olha só, primeira coisa, eles tentam colocar Jesus na parede com tradições humanas, com preceitos humanos, com doutrina de homens, e cobram de Jesus por que os seus discípulos não lavam a mão
para comer o pão, sendo que havia uma tradição dos anciãos deles. Jesus fala: e por que por causa de outra tradição de vocês desonram os seus pais? Que é um pecado contra Deus, porque Deus mandou honrar os pais. Ou seja, vocês estão dizendo que os meus discípulos quebram um preceito, um mandamento, um costume, uma doutrina de homens. Eu estou dizendo para vocês que vocês estão em função de doutrinas de homens, quebrando a doutrina de Deus. De Deus. E aí os seus discípulos chegam: olha, Senhor, meu amigo Jesus, olha só, os caras estão escandalizados. Jesus, o Senhor escandalizou os experts na lei, o Senhor escandalizou os religiosos, Jesus. E Jesus ficou com medo, correu para pedir desculpa, correu para se retratar perante os religiosos da época. Jesus falou: deixa eles, esquenta não. Fique, como diz eu aqui, fique gelo, fique pinguim, não esquenta não. São condutores de cegos. Meus discípulos, esses homens são condutores de cegos. Se um cego guia outro cego, os dois cairão no abismo. Ou seja, Jesus está dizendo, eles são condutores de cegos, guiando cegos. Se um condutor cego guiar outro cego, ambos caem no abismo. Jesus está falando, eles também são cegos, porque eles não estão enxergando, né? Eles não estão enxergando. Eles não estão enxergando. É assim. Muita gente hoje, em função de doutrinas humanas, de costumes humanos, de homens, estão quebrando doutrinas divinas de Deus. Então tem gente que cumpre toda uma doutrina religiosa, mas não cumpre a doutrina de Deus. Não adianta nada. Tem gente que cumpre toda a doutrina da sua religião, usa a roupa que manda, fala do jeito que a doutrina manda, usa os termos que a doutrina humana manda, os mandamentos que aquela igreja local manda. É um exemplo, mas não ama sua esposa ou seu marido, não ama os seus filhos, não honra os seus pais, mentem, fazem trambique, não pagam, não honra a sua liderança, os filhos não honram os pais, as esposas não se submetem ao marido, os maridos não honram e cuidam das suas esposas, não ensinam os seus filhos o caminho que eles devem andar. Gente, é um absurdo. O que a gente tem visto de pais que não educam os seus filhos nos princípios do Senhor. As crianças estão mandando nos pais, criança que levanta a mão para bater no pai, criança de 8 ou 9 anos, crianças que saem pisando firme mesmo, eu não vou, bum, bum, e bate a porta, e os pais que deveriam ir lá e corrigir com a vara mesmo, pôr em disciplina, fazer com que a criança respeite e o honre, não faz isso. Mas a doutrina da igreja humana estabelecida por homens, aqui a doutrina, melhor dizendo, a doutrina humana, os costumes humanos, cumpre todinhos e quebra os princípios bíblicos, que estão mandando seus filhos para o inferno, porque o filho que não honra pai e mãe tem pouca vida curta na terra. Tem vida curta na terra. Eu já vi em presídio filhos que respeitam os seus pais, fizeram besteira, caíram presos, mas respeitam e honram os seus pais. Pecaram, erraram. E eu vejo filho de servos de Deus que não respeitam os seus pais, tá? Que não respeitam os seus pais. Então, segue doutrinas de homens, segue doutrinas de igreja, vestem do jeito que tem que se vestir, corta o cabelo do jeito que tem que cortar, ou curto ou longo, ou roupa de manga comprida ou de manga curta, ou ora do alto, falam, ou oram baixo, ou cantam tais hinos, ou cantam hino de harpa, hino de cantor, hino de cantores evangélicos, ou hino de harpa de cantor cristão, seja lá o que for, faz um culto todo dentro de um formato há séculos, seguem aquilo ali, mas desonram a Deus, quebrando os princípios de Deus. É por isso que nós estamos vivendo do jeito que nós estamos vivendo, irmãos.
Aí outras pessoas falam assim, mas pastor, aí é problema do líder. Olha, tem que uma coisa, eu não estou dizendo, eu quero que vocês prestem bem atenção na palavra de Deus. Preste atenção, quando ele diz aqui, olha só, toda planta que o meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Então não tem conversa, vai se dançar mesmo a planta que o Senhor não plantou. Aí, quanto a esses homens religiosos que cobravam que seguisse as doutrinas dos anciãos, né? Jesus disse assim, deixe-os, ou seja, deixe-os quieto, deixe-os. Olha o que ele disse, são condutores de cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Meu irmão, se eu percebo que eu estou sendo conduzido por um cego, eu tenho duas opções. Ou eu largo esse condutor, eu vou atrás de um condutor que esteja enxergando e possa me conduzir sem me levar para a cova, ou eu vou para a cova junto com ele. Quem tem ouvidos para ouvir, ouçam. É assim que está escrito. Deixe-os. Jesus fala para os seus discípulos, deixe-os, são condutores de cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Ou seja, as pessoas que estavam debaixo da doutrina desses homens estavam fadados a ir para a cova junto com eles. Irmãos, tem muita gente indo para a cova junto com condutores de cegos, porque dão mais ouvido à doutrina de homens do que à doutrina de Deus, porque seguem mais a doutrina da denominação do que a doutrina de Deus, porque seguem mais a doutrina da denominação do que a de Deus. Entendeu? Mais a doutrina dos homens do que a doutrina de Deus. E com isso, são cegos guiando cegos. E o que Jesus disse? Ambos cairão. Então eu não sei, eu realmente, hoje em dia, nós temos que tomar o máximo de cuidado. Se naquela época o Senhor Jesus já advertia, olha, deixe-os, não esquenta a cabeça com esses caras não. Não esquenta não. A planta que meu Pai, o Pai Celestial, não plantou, será arrancada. Tá bom? Deixa quieto. Agora, eles são condutores de cegos. E se um condutor de cego guiar um cego, guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então deixe-os. Eu estou aqui só lendo a palavra e alertando a igreja do Senhor Jesus. Tem uma boa parte da igreja do Senhor Jesus hoje sendo conduzidas por condutores cegos. E ambos cairão na cova. Me perdoe, mas essa é a verdade. Não vou ter que pedir perdão, porque foi Jesus que disse. Tenho aprendido isso aqui com o pastor Zé Henrique e com outras pessoas, que toda vez que eu peço perdão, para de pedir perdão, porque você está lendo a palavra, não tem que pedir perdão por ler a palavra. Então, certo, me chamando a atenção, certo, me admoestando, certo, é isso aí, e eu recebo, porque é realmente a palavra. É a palavra de Deus aqui, Mateus capítulo 15. Porém respondeu, toda planta, versículo 13, que meu Pai Celestial não plantou, será arrancada. Deixe-os. São condutores cegos. São condutores cegos. Não são condutores cegos. Me desculpa, eu falei condutores de cegos. São condutores cegos. Se um cego guia outro cego, ambos cairão na cova. Ambos cairão na cova. E ali para baixo os discípulos pedem para o Senhor explicar. O Senhor está falando, olha gente, o que é pecar mal não é o que entra. Comer um pão sem lavar a mão não vai fazer você perder a salvação. O que faz mal é o que sai da boca do homem. O que você come, desce para o ventre e depois sai. Agora, o que entra, o que sai, esse é o que é o mal, porque procede do coração. Então, cegos guiando cegos. Meu irmão, nós precisamos
é de pessoas que tenham Então veja bem, são cegos guiando cegos. Nós precisamos de pessoas que têm discernimento de Deus, que preguem a palavra de Deus, que nos ensinem a palavra de Deus, que nos ensinem a doutrina de Deus, que nos ensinem a doutrina do santo. Isso que nós precisamos. Nós não precisamos de modismo, nós não precisamos de TV Globo, sabe? É uma coisa que a gente fica assim, todo mundo dando, porque... Gente, eu fiquei abismado, vou falar mais uma vez, eu fiquei abismado. Você vê um programa de televisão, um cara pegando barquinho, consagrando o programa Iemanjá, é uma entidade, joga o barquinho no mar, daqui a pouco chama um cantor evangélico, diz aqui é tudo misturado, é o programa de todas as seitas e religiões, e o povo de Deus vai cantar num troço desse, que ele acabou de consagrar Iemanjá. Mas é porque é diante do trono, é Ana Paula Valadão, que eu estou lá preocupado com isso? Hoje está assim, cegos guiando cegos. Porque é famoso, a gente vai, a gente fica aplaudindo, corre todo mundo no Facebook, que lindo diante do trono, como é que é o nome daquele troço? Caldeirão do Hulk. Como se Deus fosse agora um dependente da TV Globo. Deus é um dependente da TV Globo. Deus precisa da Globo, a Santa Globo. Vai catar coquinho, Ana Paula com Globo, com Hulk, com quem quer que seja. Pega a Bíblia e abre a tua Bíblia em Salmos, capítulo 1. Sabe, aí fica todo mundo, Santa Platinada Globo, vai catar coco, meu. Deixe-os, são cegos guiando cegos, e se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova, diz o Senhor. Eu não estou nem aí se o cara é famoso ou deixa de ser famoso. Eu tenho que estar sendo guiado pelos princípios de Deus. Olha o que Deus diz aqui: bem-aventurado, ou seja, feliz, o homem que não anda segundo o caminho, o conselho dos ímpios, que não detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita dia e noite. Será como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, ao qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo que faz prosperará. Pelo amor de Deus, gente. Quem viu, eu vi no YouTube um programa da Regina Casé, onde uma pseudo-pastora foi para lá para dançar junto com o Pai de Santo, com Hare Krishna, com espíritas, com tudo que é esotérico. Dançar junto, cantar e dançar e rodar e girar junto. Gente, estava tudo junto, sentando e dançando na roda dos escarnecedores, gente. Pelo amor de Deus, isso é guiar o quê? Quem está guiando quem? Programas de televisão que arranca até o dinheiro do cartão de crédito dos irmãos. Isso é quem guiando quem? Pessoas que estão arrancando dinheiro para comprar jato, fazer cidade, fazer réplica de templo de Salomão, fazer tanta coisa arrancando dinheiro. Isso é quem guiando quem? Tudo em troca de bênção. Tudo venda de bênção. Vendam da unção. Venda. Deixe-os, disse Jesus, são cegos, guias de cegos, guias cegos guiando cegos, ambos vão cair no abismo, certo? Agora eu quero saber com você o seguinte: meu Deus, o que está acontecendo no nosso meio? É porque a gente fugiu da palavra de Deus. Mas pastor, mas não precisa ir lá. Meu irmão, nós temos que estar junto do mundo, para através da nossa mente transformar o mundo ao nosso redor. Isso é uma coisa. Paulo se fez de tolo para ganhar os tolos, mas Paulo não compactuou com a adoração a demônios. Você não vê o profeta lá no Monte Carmelo pular junto com os profetas de Baal e dançar junto com os profetas de Baal? Você viu isso?
Você viu quando Elias foi pedir a Deus para descer fogo e consumir aquele sacrifício no altar? Elias chamou os profetas de Baal: vamos girar junto aqui, todo mundo junto e misturado, todo mundo junto. Você quer ver uma coisa? Quando os profetas de Baal fizeram aquela lambança toda, Elias foi lá e arrumou o altar novamente, cavou um veio, encheu de água, põe mais água, molha a lenha, vocês vão ver o agir de Deus aqui. E quando o profeta orou, o fogo desceu, lambeu a água, secou a água da canaleta, consumiu com oferta, lenha, altar e tudo. Mas não houve um pacto, um comum dançar e cultuar do profeta, muito pelo contrário. Elias virou: cadê o profeta? Cadê o Baal? Será que Baal não foi dormir? Será que cadê o que aconteceu com Baal, que ele não atende vocês? E os caras se flagelando, dançando, pulando, fazendo todo tipo de macaquice. Mas você não vê o profeta no meio deles. Mas Daniel, lá na corte do rei, Daniel foi sim. Deus permitiu Daniel lá. Quando foi para Daniel comungar junto com eles da adoração, Daniel, negativo. Você vai morrer. Morro, mas não vou. Quando foi para Daniel comer a mesma comida deles, Daniel: eu abro mão dos manjares do rei. Me dê legumes, a mim e os meus companheiros. Você não viu José no Egito adorando estátua, dançando junto, participando de cerimônia dos egípcios? Você viu José fazendo isso lá no Egito? José se manteve íntegro ao ponto de ser preso por crime que não cometeu. Ele poderia mentir, ele poderia ter transado com a mulher de Potifar, ele poderia ter se livrado do cárcere, mas ele não o fez. Ele foi para o cárcere. Quando saiu do cárcere, ele foi levado ao quê? A governador do Egito. Para quê? Para salvar toda uma geração que estava legada à fome, à miséria e à morte. Deus colocou ele ali para preservar as 12 tribos. Mas ele não compactuou com a adoração aos ídolos do Egito. E nem com as festas, nem com as tradições, nem com as danças, e nem com aquela porcariada toda. Agora hoje você vê que servos de Deus, que se dizem servos de Deus, vão para uma televisão em rede nacional, onde um cara fala: esse programa é de todas as seitas, de todos os santos, de todas as religiões, aqui vai ficar tudo misturado, aqui adora-se, aqui é o santo e o profano. O cara declara: aqui misturamos o santo com o profano. E eu vou para o lugar que ele diz: aqui eu vou misturar o santo com o profano, aqui eu vou pegar o que ele está dizendo isso aqui, eu vou pegar o que é santo, pegar o que é profano e vou botar os dois juntos. Isso é demônio puro na boca de Luciano Huck. Isso é Satanás puro na Rede Globo. Eu vou pegar o que é santo e misturar com o que é profano. Ainda vou mostrar isso e exibir em rede nacional e internacional, que a Globo pega fora do Brasil. Eu vou pegar a Igreja de Jesus no Brasil. Essa é a mensagem que o Luciano Huck, a Globo, a Regina Casé está mandando para a igreja brasileira. Agora, pelo amor de Deus, vamos ver se cai a ficha. Olha, eu pego o que é santo de vocês e coloco com o que é profano nosso e misturo. E exibo essa mistura para que todos vejam que eu misturo o santo com o profano. Luz não se mistura com trevas. Quando a luz chega, a treva sai. Você já conseguiu imaginar Lúcifer hoje na situação de Satanás, indo à presença do Altíssimo e cantando louvores e adorando ao Senhor junto com os anjos, arcanjos, serafins e querubins na glória? Vocês conseguem ver isso? Os demônios, vindo todos os demônios, os Exus, o Trancas-Ru, os nomes que nós temos no Brasil, que eles se nomeiam no Brasil como Exu, Tranca-Ru, tudo é demônio, mas Exu, Tranca-Ru, a Pombagira, o próprio Lúcifer, a Maria Mulambo, o Zé Pilintra, o Fecha Caminho, o demônio da encruzilhada, não é?
mãe preta que chama, etc. Você já imaginou todos eles ao redor do trono de Deus, junto com serafins e querubins, rodando e dançando e cantando? Você consegue imaginar isso? Não. Por quê? Porque é impossível isso. E por que eu faço isso aqui na terra? Meu irmão, quem sair para bailar com Satanás, vai bailar com Satanás. Satanás vai continuar sendo Satanás, não vai mudar não, tá? Se você der a mão a Lúcifer e começar a dançar com Lúcifer, não pense você que Lúcifer vai se converter, não. Não pense você que Lúcifer vai ficar um santo. Se você der a mão a um demônio para bailar com ele pelas TVs da vida, do Brasil afora, em rede nacional, não pense você que aqueles demônios que você está dançando vão ser santos, porque eles já foram condenados e já foram lançados como demônios. E acabou. Não há volta para eles. Agora, o que acontece com quem dança com esses demônios? Então a palavra de Deus é clara, é objetiva. Então, esses homens estavam em nome de uma cultura anciã deles, questionando Jesus, por que os seus discípulos não lavam as mãos quando comem o pão e quebram a tradição nossa? Jesus, e por que vocês quebram um princípio de Deus, do Pai Eterno? Não é verdade? Aí depois os discípulos, só fechando aqui, os discípulos chegam para Jesus e falam: Senhor, e saíram escandalizados com o que o Senhor falou. Jesus falou para eles assim: corre atrás, pede perdão. Jesus falou para ele: corre atrás e conserte o que eu falei, para que eles não saiam ofendidos. Não toqueis nos ungidos do Senhor. Foi isso que Jesus falou. Eu vou lá pedir perdão para eles. Foi isso que Jesus falou. Leia a Bíblia, irmãos. Jesus disse: deixe-os. Deixe-os. Toda planta que o meu pai não plantou será arrancada. Toda planta que o meu pai não plantou será arrancada. São cegos, guias de cegos. Se um cego guia outro cego, os dois cairão na cova. Que Deus abençoe vocês. Que vocês sejam guiados por Deus. Que Deus utilize pessoas ungidas dele para guiar cada um de nós. Que não deixemos de ser guiados por cegos, mas que possamos ser guias de pessoas para a glória de Deus, apresentando a Jesus como Senhor e Salvador, pregando-lhes a Bíblia Sagrada, pregando-lhes os princípios do reino de Deus, e com isso seremos pessoas não cegas, mas sim com olhos bem abertos, guiado por uma luz. Qual é a luz? Nós somos a luz, o Evangelho, o próprio Cristo diz: eu sou a luz do mundo. Então, Cristo em nós é luz, nós somos luz. Então, nós como luzeiros, faróis, vamos caminhando, porque a luz que brilha em nós é a luz de Cristo. Então, nós somos luz, guiando cegos à luz, para que eles também se tornem luz, recebendo Jesus como Senhor e Salvador. Agora, se for para quebrar princípios de homens, doutrinas humanas, eu quebro. Eu só não quebro a doutrina do Senhor. Aquilo que primeira doutrina, olha só, Paulo fala: Timóteo, se mantenha na doutrina de Cristo. Essa é a doutrina, é a palavra de Deus. Se você tem um costume na sua igreja, na sua sociedade, que não inflija, que não vá contra a palavra de Deus, sabe, tem cultura, se é a cultura da sua cidade, do seu país, ele não vai contra, não confronta com a palavra de Deus, você vê que não peca contra as escrituras sagradas, é uma coisa. Agora, quando a doutrina de homens peca contra a escritura sagrada, eu fico com a escritura. Outra coisa, quando eu obedeço a doutrina de homens, mas eu quebro os princípios da Bíblia, não adianta eu obedecer doutrina de igreja, doutrina de homens, cultura de país, legislação de um país, não adianta obedecer nada, porque eu quebrei a doutrina de Cristo. E se eu peco contra Cristo, eu vou para o inferno, moro? Então, eu prefiro estar focado na palavra de Deus. Essa é a sã doutrina, a única regra de fé e prática. Não troque a doutrina de Deus por nenhuma doutrina deste mundo. Não se venda, como tem muita gente vendendo por dinheiro, vendendo unção, vendendo aquilo que o Senhor colocou sobre ele, a autoridade, negociando com Satanás. Não negocie com o diabo. Ok?
Que Deus abençoe vocês tremendamente, que a graça de Deus seja sobre a tua vida. Essa mensagem vai estar no nosso site www.amazongospel.com.